Então, né, gente, agora eu vou estar mostrando para vocês a pregação que o Maicon fez, a última da semana infantil, e eu espero que vocês gostem. E antes do vídeo eu peço que vocês deixem seu like, se inscrevam no canal e ativem o sininho para receber todas as notificações. É isso, fiquem com o vídeo. Eu vou começar aqui comentando sobre uma história de um menino que o nome dele é um nome meio estranho, mas é Sadhu Sundar. É Sadhu Sundar, não sei pronunciar muito bem, mas ele é um indiano. E nisso, ele é um cristão muito famoso. Ele é o famoso cristão indiano. E ele precisava fazer uma viagem para as geleiras, demanda das altas e geladas montanhas da Cordilheira do Himalaia. É basicamente uma montanha de gelo congelada e ele precisava fazer essa viagem, essa caminhada, só que ele precisava de um acompanhante. Esse acompanhante, ele se ofereceu, um homem se ofereceu a ser o acompanhante dele, porque ele conhecia mais sobre a região, ele conhecia mais da região das geladas, e aí ele decidiu acompanhar ele. Só que, tem um porém, esse acompanhante, ele não era cristão e não tinha sentimentos cristãos. Então ele não acreditava em Deus. A história não relata se ele tinha uma religião, mas sabemos que ele não era um cristão. Isso, eles começam a caminhada, eles começam a viajar, só que tem um momento que eles começam a chegar no limite da capacidade deles. Estava tão frio, mas tão frio, que eles começam a sentir muito frio, quase congelando. Só que no meio do caminho, eles avistaram um homem caído, com muito frio, quase congelado, muito frio mesmo. No meio do caminho da montanha lá, eles avistaram esse homem e eles começaram, o jovem cristão indiano, ele decidiu chamar o acompanhante dele para carregar esse homem que estava caído lá, né? Só que o acompanhante dele foi egoísta e não quis fazer isso, não quis parar a caminhada para pegar esse homem. E aí o jovem cristão foi lá sozinho, pegou ele nas costas e começou a carregar. Só que nisso, o acompanhante que estava com ele já tinha ido embora, já tinha ido seguir a caminhada sozinho. Contando nisso, horas depois da caminhada, horas depois do jovem cristão estar andando pelas geladas lá, eles avistaram quem? O acompanhante que estava com ele, seu ex-acompanhante, morto de tanto frio. Só que tem um porém. O jovem cristão, ele estava fora de perigo pelo motivo dele estar exercendo a sua força física, então ele estava se aquecendo, já que ele estava segurando o homem pesado, então ele estava se aquecendo, então ele estava fora de perigo de congelar e sentir muito mais frio. E aí ele avistou esse ex-companheiro morto lá e seguiu sua caminhada até chegar no destino final seguro. O que a gente pode levar dessa história? A gente viu o egoísmo do ex-companheiro, até porque se ele tivesse ajudado o jovem cristão pegar o homem que estava caído lá, ele provavelmente não teria morrido, até porque ele exerceria também um pouco da sua força física e se sentiria aquecido. Então, Deus nos mostra também relatos de amizade na própria Bíblia, né? De pessoas que gostavam de ajudar outras pessoas também na própria Bíblia. Então, a gente vai conhecer hoje um homem que ele gostava de ajudar as pessoas e que era muito amigo de Jesus. Eu peço aos irmãos que abram para mim, por favor, em João, capítulo 3, versículo 1 ao 6. João, capítulo 3, versículo 1 ao 6. Amém. Amém? Bom. Havia
entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Antes da gente continuar, Nicodemos não estava entendendo muito bem o que Jesus quis dizer, né? Ele achou, mas como que eu vou nascer de novo sempre que eu já estou velho? Tem como eu entrar de novo no ventre da minha mãe? Ele não tinha entendido muito bem o que Jesus tinha dito, né? Mas a gente pode ver aqui, nós que somos conhecedores da palavra, que se trata do batismo, né? Então, continuando aqui no versículo 5, respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, irmãos, nós vemos aqui um diálogo entre Nicodemos e Jesus, onde no primeiro versículo apresenta quem é Nicodemos. No caso, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Ok. Desenvolvendo um pouco a palavra, Nicodemos era um homem muito religioso e muito importante nos tempos de Jesus. Ele fazia parte de um conselho chamado Sinédrio. Sinédrio era como se fosse uma câmara das pessoas mais importantes do tempo daquela época. Era como se fosse um julgamento com as pessoas lá mais importantes, e eles tratavam assuntos religiosos e etc. E nisso, Nicodemos fazia parte dessa câmara, né, no caso desse Sinédrio. Era como se fosse um tribunal, como eu disse. E Nicodemos, ele era rico e se sentiu muito atraído pelos ensinos de Jesus. E aos poucos Nicodemos foi se tornando um amigo de Jesus. E nós sabemos, e Nicodemos sabia que o erro dos antepassados foi lutar contra os profetas de Deus, e isso trouxe ruína para Israel. Nicodemos, ele não acreditava em Deus no passado. Então ele acreditava que os erros dos seus antepassados, ele foi lutar contra os profetas, porque ele lutou contra os profetas e arruinou Israel, né? Podia arruinar Israel. Então ele se sente muito arrependido por esses erros dos antepassados, e ele foi também se tornando amigo de Jesus aos poucos, né? Ele foi se tornando um grande amigo. Então ele tinha muito medo que os seus amigos fariseus condenassem a Jesus e cometessem o mesmo erro dos seus antepassados. Como eu acabei de dizer, ele era um fariseu, só que depois ele se tornou um judeu porque ele começou a acreditar na palavra de Jesus. Inclusive, voltando aqui em João 3, no versículo 2, ele pergunta para Deus, né? Rabi, sabemos que é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Então aqui ele falou para Jesus que ninguém poderia fazer o que Jesus faz se não tivesse Deus. Então aqui ele já começa a reconhecer quem é Jesus, né? Então ele tinha muito medo dos seus amigos fariseus fazer o que ele fazia passado e condenar Jesus injustamente, sem ter um julgamento. Foi nesse momento de medo, depois de tanto medo, ele começou a agir e demonstrar que os ensinos de Jesus estavam começando a fazer efeito na sua vida. Então, ele começou a estudar um pouco mais sobre Deus, começou a ouvir um pouco mais da palavra de Jesus, e ele começou a demonstrar que esses ensinamentos estavam fazendo muito bem para a vida dele. E através da história de Nicodemos também, a gente pode aprender que quanto mais cresce nossa amizade com Jesus, mais cresce o nosso desejo de nos envolver
envolvermos com as coisas que pertencem a Ele. Então, quanto mais a gente quer saber sobre Deus, mais focado a gente fica naquilo, nesse objetivo. Inclusive, há um tempo atrás, eu e um amigo meu, a gente estava brincando, e nisso eu comecei a falar com ele sobre algumas coisas do clube, de gravadores, comecei a falar lá da igreja. E aí nisso eu falei, depois que eu já tinha falado, eu comecei, mas agora vamos voltar a brincar, né? E aí ele falou, não, continua falando mais. Por quê? Porque ele se sentiu atraído por aquilo que eu estava falando, e depois que eu pedi pra gente voltar a brincar, ele não quis, porque ele se sentiu com o dever de saber mais sobre Deus, né? Saber mais sobre a palavra. Então eu continuei falando, e foi um assunto muito interessante, inclusive foi melhor do que a nossa brincadeira. A gente se sentiu melhor ali naquele momento, falando, a gente começou a falar sobre as ideias da igreja, ele começou a se interessar pelo clube, então foi algo muito bom naquele momento. Inclusive hoje eu tento falar sobre a minha religião, um pouco sobre Deus com alguns amigos que não têm tanto conhecimento, e a gente vê que quanto mais, no caso, a gente entende, mais a gente quer se envolver, né? Porque é um assunto muito interessante. Mas agora aqui a gente também tem uns tópicos o que os amigos gostam e o que a amizade pode ter, que é muito bom. E o primeiro desse tópico amigos gostam de ouvir o que o outro tem a dizer. Igual eu acabei de dizer, eu dei o exemplo da história com o meu amigo, ele gostou, né, no caso de ouvir o que eu tinha a dizer sobre Deus, e assim também Nicodemos estava muito curioso para saber mais sobre os ensinos de Jesus. Então, desde que ele ouviu falar sobre Jesus, ele começou a estudar sobre as profecias que falavam da vida dele. Então, a gente vê que os amigos de verdade gostam muito de ouvir o que o outro tem a dizer, né? E assim como também eles gostam de ouvir o que tem a dizer, é muito interessante que a gente vê aqui em João 3, que o diálogo entre Jesus e Nicodemos, né? Que um ouvia o que o outro tinha para dizer. Isso é muito importante em uma amizade, inclusive na sua amizade com Deus. Eu, particularmente, gosto muito de conversar com Deus. À noite eu costumo fazer a oração e depois eu costumo ter um momento só para conversar com Deus sobre o meu dia, contar sobre tudo. Então, assim, eu acho isso muito interessante porque Deus gosta de ouvir o que você tem a dizer, né? Ele gosta de saber sobre o seu dia, ele gosta de ter uma intimidade com ele, e eu particularmente também gosto, porque eu me sinto muito bem quando eu faço isso, tenho esse momento com Deus, né? E também Nicodemos dá um grande exemplo sobre isso na própria Bíblia. O segundo tópico seria: os amigos defendem uns aos outros. A gente vê que Nicodemos, ele defendia muito Jesus na Câmara, lá, né, na Sindério, acho que alguma coisa assim. Ele defendia muito, mesmo todos os líderes lá, ele defendia muito Jesus. Tinham líderes civis, líderes religiosos, e Nicodemos até brigava para defender sobre Jesus. Por quê? Porque eles queriam, de qualquer forma, prender Jesus sem julgamento, sem motivo, né? Então, eles realmente, Nicodemos brigava muito e defendia muito Jesus lá. E o terceiro tópico seria: amigos se envolvem. Eu vou pedir, se puderem, arrumar um papel e uma caneta, que eu vou fazer umas rápida dinâmica com alguma pessoa aqui. E a gente está falando aqui agora, quando Nicodemos viu Jesus morrer na cruz, ele entendeu quem era Jesus e as dúvidas foram embora. Ele sabia que naquela cruz estava o Salvador do mundo. Por isso, Nicodemos não economizou esforços nem dinheiro para cuidar do corpo de Jesus. E logo depois da ressurreição, Nicodemos usou sua fortuna para ajudar na manutenção da igreja que estava nascendo com a pregação dos discípulos. Bom, eu vou fazer uma dinâmica aqui com alguém.
Pode ser você. Ó, tá vendo esse papel? Você vai desenhar algo, pode ser uma casa, algo que você quiser, só que de olhos fechados. E eu vou te dar 30 segundos para fazer isso, de olhos fechados, tá? Você pode desenhar um objeto, uma casa, algo que você queira fazer, que seja rápido. Pode. Eu estou cronometrando o tempo aqui, ele tem 30 segundos para fazer isso de olho fechado. Foi. Como ele começou depois, eu vou dar uns 3 segundos a mais. Aí. Bom, ele tentou desenhar aqui um rosto, né? Tá, agora você vai fazer o mesmo desenho que você queria, tipo, só que agora de olhos abertos, e eu vou te dar 1 minuto. Vinte 3 segundos aí. Três segundos. Acabou. Bom, a gente vê aqui que os desenhos, eu não sei se vai dar para vocês verem, os desenhos ficaram bem diferentes. Então, o que eu quis mostrar com isso? Quando você está com seus olhos espirituais fechados, tudo fica mais difícil. Vocês viram a dificuldade que ele tinha para fazer esse desenho e a facilidade, mais facilidade para fazer com os olhos abertos. Mas por que eu aumentei o tempo? Isso quer dizer que quando você tem mais tempo com Deus, a sua vida se torna mais fácil porque você vai aprendendo os caminhos que você tem que traçar para você seguir os caminhos de Deus, né? E Deus também, você vai tendo mais sabedoria e uma mente mais aberta. E, irmãos, com tudo isso, a gente vê o real sentido de você ter tempo para Deus, né? Ser mais amigo de Deus, você ter mais intimidade com Deus. Às vezes, você acha que você está tendo tempo demais, você orou 2 minutos, acabou, e depois você se pergunta, como que eu vou fazer isso? Sempre que o tempo que você tem, tira o tempo para Deus, você está fazendo as coisas do mundo. E eu sei que às vezes é difícil você parar de fazer umas coisas que você já tem costume para fazer as coisas de Deus. Mas o que as coisas do mundo vão te levar? Uma felicidade momentânea, talvez, mas você fazendo as coisas para Deus pode te levar até a vida eterna. Então, olha a diferença de você ter uma felicidade momentânea que pode acabar em 1 semana, 2 dias, e você ter uma felicidade eterna no céu que nunca vai acabar. Então, a gente criando uma amizade, uma intimidade com Deus, nos torna tudo mais fácil. Você tem uma vida mais feliz. Sempre vai ter as dificuldades, as perseguições, assim como Jesus tinha naquela época. Ele era muito perseguido por ser cristão. Às vezes, seus amigos, no trabalho, na escola, podem te até mesmo zoar ou falar: você está perdendo muito tempo fazendo coisas para Deus. Mas não, irmãos. O tempo que a gente passa com Deus, ele é pouco comparado à vida eterna, né? Porque eterno nunca acaba. Então, eu peço que vocês reflitam muito sobre isso, que vocês possam ter uma amizade com Deus, que vocês possam conversar com Deus, assim como Nicodemos, vocês possam ter mais conhecimento ainda sobre Deus. Às vezes você acha, eu já sei muito sobre Deus, eu não preciso saber mais. Mas não, irmãos, a palavra de Deus é muito importante para as nossas vidas. Às vezes a gente
precisa de uma resposta e a gente abre a Bíblia e aquela resposta está lá. Então, eu acredito que você tendo uma amizade, você sempre tendo uma intimidade com Deus, se torna isso tudo mais fácil. E o Nicodemos, a gente vê que ele foi crescendo aos poucos a amizade com Jesus, mas ele só cresceu porque ele decidiu passar tempo com Jesus. Então, sua amizade só vai crescer com Jesus quando você passar tempo suficiente com Ele. Então, eu queria perguntar a vocês, irmãos, você aceita ter uma amizade com Jesus, ter uma intimidade maior com Jesus e passar mais tempo com Ele? Amém. Eu peço muito que reflitam sobre isso e agora vamos orar. Peço que curvem as frontes. Oremos. Querido Deus, amado Pai, queremos te pedir, ó Pai, que o Senhor possa abrir a nossa mente, deixe ela mais clara para termos uma amizade melhor contigo, ó Pai. Que nós possamos ter uma intimidade com o Senhor, que nós possamos desabafar sobre os nossos sofrimentos, sobre as nossas alegrias, que o Senhor possa estar sempre nos guiando, nos abençoando, ó Pai, nos livrando de toda enfermidade que tenta nos alcançar, que nós possamos passar mais tempo contigo e saber o real valor, para que nós possamos traçar todos os caminhos ruins e chegar onde devemos, ó Pai, que é a vida eterna. Que o Senhor possa repreender todo o mal que chega em nossa mente e tenta nos tirar de perto de Ti, ó Pai. Que nós possamos estar sempre escalando a nossa vida para chegar cada vez mais perto de Ti e não nos afastando, ó Pai. E é isso que te pedimos e te agradecemos. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Incrível, né? Por que você não gravou pra mim? Obrigada, Mike, Mas estava pausado. aceitar o convite, Ah, sim, como não? das professoras, das crianças que deram beijo para você e que Jesus possa continuar fazendo de você um instrumento valoroso na mão deles. Vamos cantar o hino no final?
nós. Querido Deus amado Pai, que o Senhor nos leve em segurança para casa, que nós possamos refletir, ó Pai, sobre passar mais tempo contigo, ó Pai. Que o Senhor possa estar sempre nos guiando, nos livrando de todo mal, nos levando para casa com a mente aberta, e que tudo possa ser mais claro para nós, ó Pai, conforme o tempo que passarmos contigo. Isso é o que te pedimos e te agradecemos, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. O vídeo acabou, porém esse canal tem vários outros vídeos bacanas que você pode estar vendo. Então aperte em um dos dois vídeos que aparecer ao lado e se inscreve para continuar recebendo nossos vídeos. Valeu?